Olá, está começando o Boletim do Esportes pela Terceira Via TV, Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. E destacamos hoje, Seleção Brasileira começa hoje sua caminhada rumo à Copa de 2018 na Rússia. O último treino em Santiago foi com portões fechados e jogadores reclamaram do cansaço das viagens. Brasil tem retrospecto de vitórias sobre o adversário de logo mais. O jogo começa às 20h30, mas à tarde já tem briga pelas eliminatórias. Doriva é o novo treinador do São Paulo e o contrato foi assinado ontem. Dirigentes de São Paulo e Santos ouvidos na CPI do futebol e chamam agentes de gigolôs do futebol. Clubes brasileiros já sabem quais serão seus adversários no torneio da Flórida no início de 2016. Remadores de Campos viajam para o Rio de Janeiro e vão competir no fim de semana. Agora, no Boletim do Esportes pela Terceira Via TV. Pois é, chegou o dia da estreia da seleção brasileira nas eliminatórias com vistas à Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A primeira rodada, reunindo os sul-americanos, acontece no dia de hoje e à tarde já tem 2 jogos. Às 16 horas, na altitude de La Paz, a Bolívia estará recebendo o Uruguai no estádio Hernando Siles. O principal jogador da seleção boliviana, que já foi destaque no Cruzeiro na época, dirigido por Marcelo Oliveira, Marcelo Moreno, disse que a seleção do seu país precisa se impor diante 2 adversários jogando em sua casa. No entanto, ele admitiu que a Bolívia não figura entre os considerados prováveis classificados para a Copa do Mundo. Às 5h30 da tarde jogam Colômbia e Peru no estádio Metropolitano de Barranquilla. A Colômbia, mesmo sem contar com James Rodrigues por motivo de contusão, pode ser considerada a favorita, né? James Rodrigues é o principal astro, né, da seleção colombiana. O Peru não se sabe se poderá contar com o atacante Guerreiro, que joga pelo Flamengo. O atleta viajou há pouco mais de uma semana para o seu país e estava, na ocasião, entregue ao Departamento Médico do Flamengo. Às 18 horas, no estádio Comandante Cachami, em Caracas, a Venezuela pega o Paraguai. Na próxima semana, o selecionado venezuelano estará chegando a Fortaleza para enfrentar o Brasil pela segunda rodada das eliminatórias. Chile e Brasil vão se enfrentar a partir das 8h30 da noite, no Estádio Nacional de Santiago, que durante a ditadura do general Augusto Pinochet serviu de prisão para ativistas políticos que eram contra o governo. Parecia até um campo de concentração. O técnico Dunga encerrou ontem os preparativos para o jogo desta noite, com um treino só. Porque na véspera já havia acontecido um treino, mas os jogadores estavam chegando naquele dia e não dava para entrar em campo para treinar. Alguns jogadores que atuam na Europa chegaram, inclusive, a reclamar de cansaço, mas foram diretos para o gramado da Universidade Católica. Houve casos de jogadores que encararam 14 horas de voo. Não é brincadeira. O técnico Dunga não deu pistas quanto à escalação do time, mas segundo repórteres que cobrem as atividades da seleção, o Brasil deve começar a partida com Jefferson, Dani Alves, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Elias ou Fernandinho, essa dúvida aí, Oscar, William e Douglas Costa e na frente Hulk. No entanto, o treinador disse numa coletiva que, embora reconheça o valor do time chileno e o excelente trabalho realizado pelo argentino Jorge Sampaoli, não vai jogar com o time recuado. Dunga explicou que atuar recuado hoje em dia é um suicídio. Os times, segundo ele, têm excelentes jogadores que batem bem de média distância, então é perigoso. O Chile não deverá contar com 2 de seus principais jogadores, Sanches e Vidal. Pelo menos foi o que adiantou o seu treinador. Estariam contundidos. No entanto, na delegação brasileira, alguns acham que não passa de blefe. Quanto à entrevista dada à televisão chilena por Tostão, né, grande jogador, um dos destaques da seleção de 70, hoje comentarista esportivo e dono de uma coluna no jornal Estadão, o Estado de São Paulo,
Ele diz que gostaria de ver a seleção brasileira treinada por Sampaoli. Dunga diz que reconhece o valor e o trabalho do técnico argentino à frente da seleção chilena, mas lembrou que há outros treinadores com mais experiência brilhando no futebol mundial e citou como ídolos dele Guardiola, Ancelotti e o português Mourinho. O primeiro Brasil e Chile aconteceu na Copa do Mundo de 1962, disputada justamente no Chile. E o jogo terminou com a vitória dos brasileiros por 4-2. Foi nas semifinais. O segundo jogo entre as duas seleções em Copas do Mundo foi em 1998 e o Brasil goleou por 4-1 pelas oitavas de final. No ano seguinte, pela Copa América, o Brasil venceu por 1-0 e já nas eliminatórias para a Copa de 2002 no Japão, lembra, na Coreia, o Chile venceu por 3-0 em Santiago, mas no jogo de volta o Brasil fez 2-0. Na verdade, no retrospecto de jogos entre as duas seleções, o Brasil leva ampla vantagem. Na última Copa, ano passado, aqui no Brasil, houve um jogo dramático com o Brasil se classificando nas cobranças de pênaltis, após empate no tempo normal e na prorrogação. Depois, no amistoso realizado este ano, na Inglaterra, o Brasil venceu por 1-0. Olha aí, ontem o Comitê de Ética da FIFA pediu afastamento imediato do presidente Joseph Blatter. Recaem sobre o suíço várias acusações, incluindo fraudes, corrupção, além de outros desmandos à frente da entidade. Blatter, no entanto, voltou a dizer que só vai deixar o cargo em 2017, quando encerra o prazo realmente do seu mandato. O São Paulo tem novo treinador, e não é Aguirre, não, que treinou Internacional e que estava sendo cogitado até a manhã de ontem. Doriva deixou a Ponte Preta e assinou contrato com o tricolor paulistano no dia de ontem. O técnico colombiano Juan Carlos Osório despediu-se do plantel. Ele fez agradecimentos aos jogadores e principalmente ao vice Ataíde e não mencionou o nome do presidente Aidar. Os últimos clubes dirigidos pelo Doriva foram, respectivamente, Ponte Preta e Vasco da Gama. Na Ponte, os dirigentes disseram que foram apanhados de surpresa com a rescisão do contrato de Doriva e que o auxiliar Felipe Moreira poderá ser efetivado à frente do time. O Bahia também anunciou ontem a contratação de um novo treinador. É Charles Fabian, ex-atacante do time e ídolo da torcida nos anos de 1980 e 1990, tendo até sido convocado para a seleção brasileira. E na CPI do futebol estiveram como convidados prestando algumas informações sobre a sistemática do futebol brasileiro os presidentes do Santos e do São Paulo, respectivamente, Modesto Roma Júnior e Carlos Miguel Aidar. Modesto Roma disse que os agentes ou empresários são verdadeiros gigolôs de jogadores, principalmente de garotos que estão iniciando carreira. O dirigente santista disse também que é preciso que seja criada uma legislação para proteger os atletas dos agentes, principalmente com relação a jogadores, quer dizer, atletas em formação. O Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Fluminense já sabem quais serão os seus adversários na Florida Cup. O torneio vai acontecer entre os dias 10 e 20 de janeiro do ano que vem, nos Estados Unidos. Participarão também as equipes do Bayer Leverkusen, da Alemanha, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do Santa Fé, da Colômbia, além do Fort Lauderdale. Cada equipe fará 2 partidas e o campeão será definido pela pontuação e pelo saldo de gols. Corinthians e Atlético Mineiro jogarão no dia 17 de janeiro e no dia 20 o Fluminense vai encarar o Internacional. Não é? Antes, o Inter enfrenta o Bayer Leverkusen no dia 13. No mesmo dia, o Galo Mineiro pega o Shakhtar. O desafio estrangeiro do Fluminense será no dia 17 também com o Shakhtar. Os ucranianos também vão enfrentar o Corinthians no dia 20 e acreditem, é sério, Ronaldinho Gaúcho deve vestir outra vez a camisa do tricolor carioca para participar deste torneio na Flórida. Tudo já foi acertado entre as partes, entre Ronaldinho Gaúcho, seu irmão e empresário Assis e os dirigentes do Fluminense. Dizem
que teria sido uma exigência dos promotores a presença de Ronaldinho Gaúcho na equipe tricolor das Laranjeiras. E daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco do boletim de hoje, conversando com Dimison Nogueira, que estará levando os remadores do projeto Rema Campos. Amanhã vocês vão conhecer coisas, inclusive vão ver aí o ônibus, né, do Rema Campos. Vocês vão conhecer coisas que vocês têm certeza que não sabiam, né, que acontece no projeto Rema Campos. As competições vão ser no Rio de Janeiro, neste final de semana, começam amanhã, sábado e domingo, sábado e terminam domingo, e a delegação só volta a Campos na noite de domingo, chegando aqui na segunda-feira pela manhã. Vamos então ao rápido intervalo e a gente volta rapidinho, segura aí, pai bola!